Imagina a cena. Você recebe o convite para o evento mais importante da eternidade, o banquete de casamento celestial. Seu nome está na lista. A alegria é imensa. Mas, ao chegar, o rei te olha nos olhos e diz as palavras mais devastadoras que uma alma pode ouvir. Você foi convidado, mas não foi escolhido. Essa cena, descrita pelo próprio Jesus Cristo, levanta a pergunta mais desconfortável e crucial da nossa fé. Será que a minha salvação é real ou apenas uma ilusão convincente? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo na advertência mais séria que Jesus já fez. Você vai descobrir por que milhões de pessoas que cantam louvores, servem na igreja e até pregam o evangelho, segundo o próprio Cristo, serão barradas na porta do céu. O que vamos revelar aqui não é uma teoria, é a diferença bíblica entre ser chamado e ser escolhido. Fique atento, porque entender isso pode mudar completamente o seu destino eterno. E é exatamente por isso que eu preciso da sua atenção. Quero compartilhar um fato importante com você. Os números do YouTube nos mostram que a maioria das pessoas que são abençoadas por estes vídeos ainda não se inscreveu para fazer parte da nossa comunidade. Se a sua alma busca essa certeza e você não quer correr o risco de perder a próxima revelação, que pode selar o seu futuro eterno, faça um favor a si mesmo. Clique agora no botão de inscrever-se e ative o sino. Não é pelo nosso canal, é para garantir que você não perderá o que Deus quer te revelar. Agora prepare o seu coração. O que está em jogo é a sua eternidade. Fique até o final, porque a diferença entre ser chamado e ser escolhido é a fronteira entre o céu e o inferno. Vamos começar com uma das frases mais enigmáticas e, francamente, assustadoras que Jesus Cristo já proferiu. Uma declaração que ecoa através dos séculos, desafiando a nossa zona de conforto espiritual. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Para entender a profundidade do que ele quis dizer, Jesus nos convida a entrar em uma história, uma parábola vívida registrada em Mateus 22. Imagine a cena. Um grande rei decide dar a maior festa de todas, um banquete de casamento para celebrar seu filho. Este banquete, meu amigo, é uma imagem do céu, da salvação, da alegria eterna de um relacionamento com Deus. O rei, em um ato de incrível generosidade, envia os convites para uma lista especial de convidados. Este primeiro convite, amplo e generoso, é o chamado. É a graça divina em ação. O evangelho sendo pregado a todos, sem distinção. É Deus estendendo a mão à humanidade, convidando cada um de nós para a sua presença, para uma festa de comunhão e alegria. A porta está aberta, a mesa está posta, e o convite tem o seu nome. Este é o primeiro e mais fundamental aspecto do plano de Deus. O seu desejo é que todos venham para a festa. Ele não é um Deus que se esconde, mas um rei que envia seus mensageiros pelas ruas, chamando a todos para o maior evento da eternidade. Agora, a parábola toma um rumo sombrio e revelador. Os primeiros convidados, aqueles que estavam na lista VIP, por assim dizer, recebem o convite e, chocantemente, o ignoram. O texto diz que eles não deram a mínima importância. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros ainda, piores, zombaram e até atacaram os mensageiros do rei. Vamos traduzir isso para os nossos dias. Quantas vezes o chamado de Deus é abafado pelo barulho das nossas próprias vidas? O campo hoje pode ser a nossa carreira, a busca incessante por sucesso e status. Os negócios podem ser nossos hobbies, nossos prazeres, a construção do nosso pequeno reino aqui na Terra, que nos parece mais urgente do que responder ao chamado do rei. Essa primeira rejeição já faz uma peneira entre os muitos que são chamados. Eles ouviram a voz, receberam o convite, mas seus corações estavam tão cheios de outras coisas que não havia espaço para o rei. A recusa deles não foi por falta de oportunidade, mas por falta de desejo. Eles estavam satisfeitos com os banquetes temporários deste mundo e, por isso, desprezaram o banquete eterno, perdendo a chance de uma verdadeira transformação de vida. Diante da rejeição, o que o rei faz? Ele se enfuraste com a afronta, mas em vez de cancelar a festa, ele faz algo ainda mais radical. Ele amplia o convite. Ele diz aos seus servos que vão pelas ruas e becos e convidem todos que encontrarem, tanto maus como bons. Essa é uma imagem poderosa da graça de Deus que se estende para além dos religiosos e alcança os marginalizados, os pecadores,
os que sabem que não merecem. A festa se enche de convidados. Até aqui, a história é maravilhosa, mas é no meio da celebração que ocorre o momento mais arrepiante de toda a parábola, o ponto que nos leva à advertência final de Jesus. O rei entra para ver os convidados e encontra um homem que não está usando as vestes nupciais apropriadas. Ele não estava causando problemas, não estava bêbado, nem arrumando briga. Ele simplesmente estava lá, dentro da festa, mas com a roupa errada. Ele aceitou o convite para entrar, mas ignorou a condição para permanecer. Este homem representa uma categoria extremamente perigosa, aqueles que estão no meio do povo de Deus, que frequentam o ambiente sagrado, mas que seu coração nunca se submeteu verdadeiramente às condições do rei. Aqui está o segredo para decifrar toda a parábola. O que são essas vestes nupciais? Certamente, não são as nossas próprias boas obras ou a nossa justiça própria. A Bíblia é clara, como diz Isaías 64:6, que todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Tentar entrar no banquete celestial vestindo os trapos da nossa própria moralidade é uma ofensa ao rei. A veste nupcial, meu amigo, é um presente do próprio anfitrião. Ela representa a justiça de Jesus Cristo, que nos é dada gratuitamente quando nos arrependemos e colocamos a nossa fé nele. É a cura divina para a nossa natureza pecaminosa. É o perdão que nos cobre. O homem foi expulso não porque não podia pagar pela roupa, mas porque, por orgulho ou negligência, ele se recusou a vestir a roupa que lhe foi oferecida gratuitamente. Ele achou que suas próprias roupas eram suficientes. Ele foi chamado e até entrou na festa, mas não foi escolhido porque sua resposta ao chamado foi incompleta. Ele queria o banquete, mas sem a submissão ao rei. Ele queria a festa, mas nos seus termos. E o rei, ao confrontá-lo, o deixa sem palavras, porque não há escusa para rejeitar um presente tão grandioso. Portanto, a frase "muitos são chamados, mas poucos são escolhidos" revela uma verdade solene sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O chamado é universal e generoso. O evangelho é para todos, mas o ser escolhido está ligado à natureza da nossa resposta. Não é uma escolha arbitrária de Deus, mas a consequência da nossa decisão. Os escolhidos são aqueles que não apenas aceitam o convite, mas que humildemente se despem de suas justiças próprias e se vestem com a justiça perfeita de Cristo que lhes é dada pela fé. É a cura divina para a nossa natureza pecaminosa. É o perdão que nos cobre. O homem foi expulso não porque ele não podia pagar pela roupa, mas porque, por orgulho ou negligência, ele se recusou a vestir a roupa que lhe foi oferecida gratuitamente. Ele achou que suas próprias roupas eram suficientes. Ele foi chamado e até entrou na festa, mas não foi escolhido porque sua resposta ao chamado foi incompleta. Ele queria o banquete, mas sem a submissão ao rei. Ele queria a festa, mas nos seus termos. E o rei, ao confrontá-lo, o deixa sem palavras, porque não há escusa para rejeitar um presente tão grandioso. Portanto, a frase "muitos são chamados, mas poucos são escolhidos" revela uma verdade solene sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O chamado é universal e generoso. O evangelho é para todos, mas o ser escolhido está ligado à natureza da nossa resposta. Não é uma escolha arbitrária de Deus, mas a consequência da nossa decisão. Os escolhidos são aqueles que não apenas aceitam o convite, mas que humildemente se despem de suas justiças próprias e se vestem com a justiça perfeita de Cristo que lhes é dada pela fé. São aqueles cujo testemunho cristão não é apenas verbal, mas visível na rendição de suas vidas. Essa distinção é a linha que separa a religião da redenção. E essa imagem aterrorizante do homem que estava dentro da festa, que parecia ser um convidado legítimo, mas que foi expulso para as trevas, nos leva diretamente ao perigo mais sutil e devastador da vida espiritual: o risco de se sentir seguro, de achar-se um convidado de honra, quando na verdade você nunca vestiu as roupas do rei. E isso nos força a olhar para o perigo da falsa segurança espiritual. A imagem daquele homem, dentro do salão do banquete, mas prestes a ser expulso, nos leva diretamente ao perigo mais sutil e aterrorizante da vida espiritual: a falsa segurança. Por que ela é tão perigosa? Porque uma pessoa que está abertamente em rebelião contra Deus sabe de sua condição. Ela pode um dia sentir o peso de seus erros e buscar o perdão. Mas a pessoa que está convencida de que está salva, quando na verdade não está, nunca procura pelo remédio, pois não acredita estar doente.
Ela vive sobre a ilusão de que sua participação em atividades religiosas é um passaporte garantido para o céu. É como usar um colete salva-vidas cheio de furos. Ele te dá uma sensação de segurança, mas na hora da tempestade, na hora do naufrágio, ele te levará para o fundo do mesmo jeito. Milhares de pessoas hoje frequentam a igreja, cantam os louvores, conhecem um jargão cristão, mas nunca experimentaram a transformação de vida radical que o Evangelho exige. Elas receberam um chamado, o convite para a festa, mas se acomodaram entre os convidados sem nunca terem se vestido com as roupas da rendição genuína. Talvez o exemplo mais arrepiante e sóbrio de toda a Bíblia seja o de Judas Iscariotes. Pense na profundidade disso por um momento. Judas não era um observador distante. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus Cristo. Por 3 anos, ele caminhou com o Filho de Deus, ouviu seus ensinamentos em primeira mão, comeu com ele, viu os milagres reais acontecerem bem diante de seus olhos. Para todos os outros discípulos, ele era um deles. Ele tinha o cargo de tesoureiro, uma posição de confiança. Ele estava fisicamente o mais perto possível de Jesus, mas espiritualmente estava a anos-luz de distância. A história de Judas é a prova aterrorizante de que a proximidade com as coisas de Deus não garante a possessão da fé de Deus. É possível ter todo o verniz de um testemunho cristão, conhecer as Escrituras, participar do ministério e ainda assim ter um coração que nunca se rendeu de verdade. Judas nos serve como um alerta eterno de que a religião externa, sem uma revolução interna, é o auto-engano mais trágico que pode existir. Essa advertência não se limitou a Judas. O próprio Jesus, em seu sermão mais famoso, nos deixou o aviso mais direto e assustador sobre a falsa segurança espiritual. Em Mateus 7, 21 a 23, ele descreve uma cena do futuro dia do juízo final. Pessoas se aproximarão dele com seus currículos religiosos em mãos, dizendo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Repare que eles não estão mentindo. Eles realmente fizeram isso. Eram pessoas ativas no ministério. E qual é a resposta de Jesus? As palavras mais terríveis que uma alma pode ouvir: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O problema deles não era a falta de atividade, mas a falta de intimidade. Eles conheciam o trabalho de Deus, mas não conheciam o Deus do trabalho. Eles usavam o nome de Jesus, mas não tinham um relacionamento com Deus. Esta passagem nos mostra que a linha divisória final não será entre os religiosos e os não religiosos, mas entre aqueles que Jesus conhece pessoalmente e aqueles que ele não conhece. Jesus usou outra analogia poderosa para descrever essa condição: os sepulcros caiados. Ele olhou para os líderes religiosos de sua época, homens que eram a personificação da retidão externa, e os comparou a túmulos, que são pintados de branco, parecendo bonitos e limpos por fora, mas que por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Essa é a imagem perfeita de uma religião sem arrependimento genuíno. É a arte de manter uma fachada de santidade, de seguir todas as regras externas, enquanto o coração permanece um lugar de orgulho, inveja, amargura e pecado secreto. A verdadeira cura divina que a salvação oferece não é uma maquiagem para cobrir nossas imperfeições. É uma cirurgia de coração aberto que limpa a infecção de dentro para fora. Deus não se impressiona com a brancura do nosso túmulo, mas com a vida que existe dentro dele. A busca por pureza interior, através da confissão e da busca por superação de vícios, é fundamental. Portanto, a falsa segurança é a religião das aparências, a fé sem arrependimento, o serviço sem rendição. É a armadilha mais sutil em toda a batalha espiritual, porque ela nos conforta em nossa jornada para longe de Deus. Ela nos permite ter uma forma de piedade, mas negar seu poder de transformação. Ela nos dá um lugar no banco da igreja, mas não um lugar no banquete do rei. E a pergunta que ecoa da parábola de Jesus é: você está apenas frequentando a festa ou está vestindo as roupas que o rei providenciou? Então, se as atividades religiosas, o conhecimento da Bíblia e até mesmo a operação de milagres não são a garantia de que somos escolhidos, qual é a verdadeira evidência?
Como podemos saber com certeza se nossa fé é real e não apenas uma performance convincente? Jesus nos dá a resposta de forma clara e direta. Ele nos aponta para algo visível, algo que não pode ser falsificado a longo prazo: os frutos. E é para esses sinais de um verdadeiro cristão que vamos olhar agora. Se a falsa segurança é o grande perigo, então qual é a verdadeira âncora da nossa certeza? Como podemos saber, sem sombra de dúvida, se a nossa fé é real e se estamos entre os escolhidos? A resposta que Jesus Cristo nos dá é incrivelmente prática e terrena. Ele não aponta para um sentimento místico, uma experiência emocional arrebatadora ou um conhecimento teológico profundo. Ele aponta para o quintal da nossa vida e diz: olhem para os frutos. Em Mateus 7, 16 a 17, a lógica dele é inegável. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz frutos maus. Uma árvore não se esforça para produzir frutos, ela simplesmente os produz como resultado da vida que flui dentro dela. Da mesma forma, os sinais de um verdadeiro cristão não são uma lista de tarefas a serem cumpridas, mas a manifestação natural e inevitável de uma nova vida, a vida de Cristo operando em nós pelo Espírito Santo. O testemunho cristão mais poderoso não é o que dizemos, mas o que vivemos. Se não há nenhuma mudança visível, nenhuma evidência de um novo tipo de fruto crescendo em nossa vida, temos o direito e a responsabilidade de questionar se a árvore foi realmente plantada na videira verdadeira. O primeiro e fundamental desses frutos é uma transformação de vida genuína. E isso vai muito além de simplesmente parar de fazer algumas coisas erradas. É uma mudança de direção, uma reorientação completa do coração. O apóstolo Paulo descreve isso em 2 Coríntios 5,17 como se tornar uma nova criação. As coisas velhas, os velhos amores, as velhas ambições, os velhos rancores, passam e tudo se faz novo. Isso se manifesta em uma obediência crescente a Deus, não por medo do castigo, mas por amor àquele que nos salvou. A obediência deixa de ser um peso e se torna um prazer. A pergunta que começa a governar nossas decisões muda de "o que eu quero fazer?" para "o que agrada ao meu rei?" Esta obediência amorosa é a prova de um relacionamento com Deus que é real, e criticalmente, essa transformação inclui um arrependimento contínuo. Um crente genuíno não é alguém que nunca mais peca, mas alguém que se torna cada vez mais sensível ao pecado e rápido em se arrepender, buscando o perdão e a limpeza que só se encontram na graça divina. A tristeza pelo pecado e a alegria do arrependimento são frutos doces de um coração que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Outro fruto inconfundível é um amor crescente por Deus, que se manifesta de duas formas práticas: um desejo pela sua palavra e uma vida de oração. Assim como um filho apaixonado anseia por ouvir a voz de seu pai e passar tempo em sua presença, um verdadeiro filho de Deus desenvolverá uma fome pela Bíblia e um anseio pela comunhão através da oração poderosa. Isso não significa que nunca haverá dias de secura ou dificuldade, mas a direção geral da vida será de busca. Você começa a ver a Bíblia não como um livro de regras, mas como uma carta de amor, um manual para a vida, a principal forma de como ouvir a voz de Deus. A oração deixa de ser uma lista de pedidos de emergência e se torna um diálogo contínuo, uma partilha de alegrias e tristezas, uma busca por direção para o seu propósito de vida. Esse amor por Deus também transborda inevitavelmente em amor pelas pessoas, especialmente pela família da fé. A paciência, a bondade, a disposição para perdoar e servir os outros começam a crescer, mesmo que de forma lenta e imperfeita, como evidência de que a cura divina está a operar no nosso egoísmo inato. Essa jornada de frutificação, no entanto, não é um passeio no parque. Ela acontece no meio de uma intensa batalha espiritual. No momento em que você decide levar a sério a produção de frutos, pode ter certeza de que o inimigo redobrará seus esforços para te semear com ervas daninhas, dúvida, desânimo, tentação. Ele tentará te convencer de que sua mudança não é real,
que você é um hipócrita, que nunca será bom o suficiente. É por isso que a fé precisa ser mais do que um sentimento. Ela precisa ser uma confiança robusta nas promessas de Deus. É apegar-se à verdade de que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. A superação de vícios, por exemplo, raramente é uma vitória instantânea, mas uma guerra de trincheiras vencida dia após dia, de joelhos, dependendo do poder de Deus. Cada pequena vitória sobre impaciência, cada escolha de perdoar em vez de guardar rancor, cada momento em que você escolhe a pureza em vez da luxúria, é um fruto precioso e um milagre real aos olhos de Deus. Portanto, a evidência de que somos escolhidos não é uma voz audível do céu, nenhum sentimento de êxtase constante, mas o crescimento lento, progressivo e muitas vezes difícil de frutos espirituais em nossa vida. É a prova de que a semente do Evangelho não caiu em solo rochoso, mas em terra fértil e está a criar raízes. Esta é a verdadeira segurança que Deus nos oferece, uma segurança baseada não na nossa performance, mas na obra transformadora dele em nós. Mas o que acontece quando as pessoas, em vez de se submeterem a este processo de transformação, decidem criar uma versão do cristianismo que se adapte ao seu estilo de vida? Uma fé que não exige a mudança de frutos? Isso nos leva a um dos enganos mais perigosos e prevalentes da nossa geração: a tendência de criar um Jesus à nossa própria imagem, um Salvador que se parece muito conosco e que nunca nos confronta. E é para este perigo que vamos olhar a seguir. Agora, meu amigo, precisamos abordar um dos enganos mais sutis e devastadores da nossa geração. Um perigo que brota diretamente da falta de frutos que acabamos de discutir. O que acontece quando uma pessoa deseja os benefícios da salvação, como o conforto e a esperança de uma vida após a morte, mas não está disposta a se submeter ao processo de transformação de vida que a verdadeira fé exige? Ela faz algo terrível. Em vez de se render ao Jesus Cristo da Bíblia, ela cria um Jesus à sua própria imagem. Este é o Jesus do nosso jeito, um ídolo moderno esculpido para se ajustar perfeitamente aos nossos desejos, preconceitos e estilo de vida. É o Jesus que ama, mas nunca confronta, que abençoa, mas nunca exige obediência, que perdoa, mas nunca fala sobre inferno ou arrependimento. Essa versão light do cristianismo é incrivelmente atraente, porque oferece todo o consolo da religião sem o custo do discipulado. É um evangelho filtrado, onde as partes difíceis, como negar a si mesmo e tomar a sua cruz, são convenientemente removidas, deixando apenas o que nos faz sentir bem. Mas, como o apóstolo Paulo advertiu veementemente na carta aos Gálatas, um evangelho diferente, mesmo que pregado por anjos, é anátema, ou seja, maldito. O grande perigo desse Jesus personalizado é que ele cria uma fé falsificada, uma imitação que se parece com a verdadeira, mas não tem poder para salvar. É como comprar o ingresso falso para o banquete do rei. Você só descobre que ele não tem valor quando chega ao portão e já é tarde demais. A pessoa que segue esse Cristo customizado pode até ser sincera em sua devoção, pode realizar uma oração poderosa e sentir emoções fortes, mas sua sinceridade está aplicada ao objeto errado. Ela não está em um relacionamento com Deus, mas com uma projeção de seus próprios desejos. O verdadeiro Jesus Cristo das Escrituras nos ama incondicionalmente, mas o seu amor é um amor transformador, não um amor que nos deixa confortáveis em nosso pecado. O amor dele o levou a confrontar os religiosos, a purificar o templo e a nos chamar para uma vida de santidade. O amor dele sempre nos chama para subir mais alto, para deixar para trás o que nos prende e abraçar o nosso verdadeiro propósito de vida em ele. Um Salvador que nunca te desafia o seu egoísmo, a sua falta de perdão ou seus vícios, não é o Salvador da Bíblia, é um ídolo que você mesmo criou. Essa distorção do Evangelho é uma das táticas mais eficazes do inimigo na batalha espiritual dos nossos dias. Em vez de promover o ateísmo aberto, o que muitas vezes causa resistência, ele promove um cristianismo diluído, uma fé que mantém a aparência de piedade, mas nega seu poder transformador. O resultado é uma geração de crentes que conhecem os versículos sobre bênçãos, mas ignoram os versículos sobre a obediência. Eles amam a ideia da graça divina,
mas a usam como uma desculpa para a mediocridade espiritual, em vez de vê-la como poder para a superação de vícios. Eles querem os milagres reais, mas resistem à mordomia cristã que ele exige. Este é o cristianismo de Judas, que andava perto de Jesus fisicamente, mas estava a milhas de distância espiritualmente. Ele queria os benefícios do reino, mas não estava disposto a se render ao rei. É uma fé superficial que pode enganar a todos ao nosso redor, mas nunca engana a Deus, que vê o coração e as verdadeiras intenções. Como podemos nos proteger desse engano mortal? A única vacina é um retorno humilde, faminto e reverente ao Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Precisamos ler a Bíblia inteira, não apenas as partes que nos agradam. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre onde nossas vidas não estão alinhadas com a sua palavra e nos dê coragem para mudar. Isso exige que deixemos de lado nosso orgulho e nossas opiniões e nos submetamos à autoridade da revelação de Deus. Um dos mais importantes sinais de um verdadeiro cristão é a disposição para ser corrigido pela palavra. Quando a Bíblia confronta uma área da nossa vida, a nossa reação, se é de defesa e justificativa ou de humildade e arrependimento, revela se estamos seguindo o verdadeiro Jesus ou o ídolo que criamos. A verdadeira fé não tem medo da verdade, mesmo que ela doa, porque sabe que somente a verdade pode nos libertar e nos levar a uma genuína cura divina. Portanto, o chamado para nós hoje é examinar a quem realmente estamos seguindo. Estamos adorando o leão da tribo de Judá, que é tanto amoroso quanto santo, tanto gracioso quanto justo? Ou estamos adorando um gatinho domesticado que criamos para não arranhar nossos egos? A diferença é de proporções eternas. O Jesus que criamos não tem poder para perdoar pecados, para nos dar uma nova vida ou para nos guiar em segurança até a eternidade de como é o céu. Somente o verdadeiro Filho de Deus, o Jesus das Escrituras, tem esse poder. A boa notícia é que enquanto ainda podemos ouvir a sua voz hoje, ainda há tempo de abandonar nossos ídolos e nos voltarmos para Ele. E esta constatação nos leva diretamente à questão final e mais urgente de todas, a nossa resposta a esse chamado. Se o chamado é real e o perigo do engano é grande, o que isso exige de nós neste exato momento? Isso nos força a encarar a urgência da nossa decisão. Depois de desmascarar a falsa segurança e o perigo de um evangelho distorcido, chegamos ao ponto de decisão. Um momento em que o conhecimento se torna inútil sem uma ação correspondente. A verdade do evangelho não é uma filosofia para ser debatida, mas um chamado urgente a ser respondido. A Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, pulsa com um senso de urgência divina. O convite para a salvação não é um convite aberto, com data a ser definida. É um convite para hoje. Em Hebreus 3,15, o Espírito Santo nos adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra-chave é hoje, não amanhã, não na próxima semana, não quando a vida se acalmar. A porta da graça divina está escancarada, agora. Mas as Escrituras nos ensinam que essa porta não ficará aberta para sempre. Adiar a decisão mais importante da sua vida, a de render-se totalmente a Jesus Cristo, é a aposta mais arriscada que uma alma pode fazer. Muitos vivem sob a ilusão de que terão tempo para se acertar com Deus mais tarde, na velhice ou em seu leito de morte. Mas essa é uma presunção perigosa que não encontra respaldo na palavra de Deus. A parábola das 10 virgens em Mateus 25 nos dá uma imagem arrepiante dessa verdade. Todas as 10 virgens estavam esperando pelo noivo. Todas elas tinham lâmpadas. Todas pareciam estar prontas, mas 5 delas foram negligentes. Não levaram azeite de reserva. Quando o noivo chegou à meia-noite, suas lâmpadas se apagaram. Enquanto elas saíram desesperadamente para comprar mais azeite, a porta do banquete se fechou. Ao voltarem, elas bateram, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta! A resposta do noivo é uma das mais trágicas de toda a Bíblia. Em verdade vos digo que não vos conheço. Elas tinham a aparência de prontidão, mas não estavam verdadeiramente preparadas. A porta se fechou e a oportunidade se perdeu para sempre. Esta parábola é uma advertência direta para nós. A fé não é um acessório que podemos pegar no último minuto. É um preparo contínuo, uma vida de rendição,
um relacionamento com Deus que nos mantém cheios do azeite do Espírito Santo. O chamado para a conversão ao cristianismo exige uma resposta imediata e uma entrega total, não uma procrastinação baseada na esperança de um futuro que não nos foi prometido. Essa urgência não se baseia no medo, mas na realidade do coração humano e na seriedade da eternidade. Quanto mais uma pessoa ouve o chamado do Evangelho e o rejeita, mais seu coração se endurece. É como um músculo que, por falta de uso, se atrofia. A sensibilidade à voz de Deus diminui. O pecado, que antes causava desconforto, começa a se tornar familiar e até confortável. A pessoa começa a cair em um estado de engano, acreditando que está tudo bem, enquanto na verdade está se afastando cada vez mais da única fonte de vida. É uma espiral descendente, perigosa. O fato de você estar ouvindo esta mensagem agora, de seu coração estar sendo confrontado com essa verdade, já é um milagre real e uma evidência de que Deus está te chamando. Ignorar esse toque, esse cutucão do Espírito Santo, é um risco de proporções eternas. Não há cura divina para um coração que se recusa a admitir sua doença. A resposta à pergunta "o que eu faço?" é simples e profunda. Renda-se, agora, sem reservas, sem condições, sem planos Bs. A entrega total a Jesus Cristo é a única resposta apropriada ao chamado de Deus. Não é uma negociação onde escolhemos quais partes do seu senhorio queremos seguir. É uma rendição incondicional, como um soldado em uma guerra que entrega suas armas ao general vitorioso. É o reconhecimento de que nossos próprios caminhos nos levaram à perdição e que somente o caminho dele leva à vida. Significa tomar a cruz como ele nos chamou a fazer, o que implica em morrer para o nosso ego, para o nosso orgulho, para o nosso direito de controlar a nossa própria vida. É um ato que começa em um momento de decisão, mas que se desdobra em uma vida inteira de obediência. É nessa entrega que encontramos a verdadeira liberdade e começamos a trilhar nosso verdadeiro propósito de vida. É o início da superação de vícios, da cura de feridas pelo perdão e do aprofundamento de uma intimidade com Deus que antes era impossível. Portanto, a questão que para no ar, a conclusão de toda a nossa jornada é esta: você foi chamado. O convite para o banquete foi entregue. A verdade sobre o perigo da falsa segurança foi exposta. Os sinais de um verdadeiro cristão foram revelados. Os perigos de um Cristo falsificado foram desmascarados. A urgência do momento é clara. A pergunta não é mais se Deus te chamou, mas se você escolherá estar entre os escolhidos. A escolha agora está inteiramente em suas mãos. Você continuará a ser apenas um ouvinte, um espectador da fé, ou se tornará um participante, um filho rendido, vestido com as vestes da justiça de Cristo. A sua eternidade, a sua vida após a morte, o seu destino no dia do juízo final, tudo depende da sua resposta a esta pergunta. Não a ignore, não a adie. Responda ao Rei hoje com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E agora, a reflexão final volta para você. Depois de tudo que ouvimos, a sua vida hoje tem sido uma resposta de quem apenas foi chamado ou de quem decidiu viver como um escolhido? Qual foi a verdade mais impactante para você neste vídeo? Compartilhe sua experiência de forma sincera nos comentários. Seu testemunho pode ser a chave que outra pessoa precisa para examinar a sua própria fé. Se esta mensagem te desafiou a buscar uma fé mais profunda e autêntica, não se arrisque a perder o que Deus tem para te falar a seguir. E inscreva-se agora no canal e ative o sino. É a sua garantia de receber conteúdos que não apenas informam, mas transformam. A sua jornada não termina aqui. O vídeo que está aparecendo agora na sua tela foi selecionado para te ajudar a dar o próximo passo. Clique nele e continue crescendo. E lembre-se, o convite foi feito. A sua resposta define tudo. Que a graça de Deus te guie. Nós somos o canal da esperança. Até a próxima!